Oi, eu sou o Tio Braz e esse é o Não Acadêmico, o canal para nós falar sobre análise de discurso, narratologia e contação de história sem academicismos. E já vamos começar no começo, porque o canal está começando e a gente precisa começar. A minha ideia é que esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora seja um índice para vocês se movimentarem dentro do canal. Ah, Tio Braz, o que é índice? Você está ligado quando você pega um livro, aí você passa aquele monte de página que não tem nada, umas até vazia, porra nenhuma, e aí você chega no índice que é onde está escrito prólogo, página tchananã, capítulo um, página tchananã. Isso é um índice. Índice é um jeito de se movimentar dentro do texto sem você precisar ficar passando página por página. Então, se você de repente quer um vídeo sobre o elixir da jornada do herói, você vem nesse vídeo aqui que mais ou menos você vai entender onde é que está o vídeo que você precisa, entendeu? E já que eu tô falando desse rolê, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não tem como a gente contar uma história sem seguir regra. Ah, tio Brad, mas eu não gosto de seguir regras, eu sou subversivo, eu sou moderno. As coisas que você gosta, segue uma regra. As histórias que você gosta de ler, de assistir, de acompanhar, segue uma regra narrativa, tá? Então a gente já precisa entender logo de cara que regras serão cagadas e regras cagadas são necessárias. Não todas nem sempre, mas algumas são imprescindíveis. Que é imprescindível? É uma regra cagada que não pode faltar. Dentro do que eu estudo de narratologia, de contação de história, a gente usa três regras básicas, que essas regras, dentro de cada uma, tem uma caralhada de outras regras que a gente vai chegar lá em vídeos. Só que eu preciso apresentar para vocês essas regras e os motivos delas existirem. Pega na minha mão aqui e vamos que dá certo, tá bom? A primeira regra se chama repertório, é a regra do repertório. Depois do repertório, a gente precisa do negócio chamado pilares da narrativa. Os pilares da narrativa são cinco. Alguns lugares falam seis e alguns lugares invertem algumas posições, mas basicamente você precisa de cinco elementos para uma história, para nossa mente reconhecer que uma história é verdadeira, que uma história é digna de ser ouvida. Não é digna, mas a mente reconhece aquilo como uma história sendo contada. E pode ser um livro que você está escrevendo, ou uma fofoca, ou uma fic que você está mandando ali no zap e quer que as pessoas caiam na sua fic. Tem um jeito de você escrever isso. Você precisa desses pilares da narrativa, que são tempo, espaço, personagens, voz narrativa e enredo. Vai ter um vídeo aqui para cada um desses cinco pilares. Se a sua história tiver esses cinco pilares, tanto didaticamente quanto não tão didaticamente assim, para o leitor pensar um pouquinho para encontrar, já tá ótimo. Não pode faltar uma dessas cinco. E com os vídeos a gente vai entender que na verdade não dá para não ter uma dessas cinco coisas no texto, tá? Esses cinco tem que ter e geralmente tem quando a gente chama uma história de boa. Quando a gente reclama de uma história que está incompleta e a gente não sabe por quê, é porque um desses cinco pilares ou não está presente, a pessoa simplesmente não ignorou a existência, ou ele tá de um jeito tão suprimido, tão escondido, que a gente não percebe fácil. E a terceira regra, vamos lá, mais uma vez. Cagarei regras aqui sim, tá? A terceira regra é a regra da jornada do herói. Independente se você já estuda narratologia ou não, se você gosta de ler livros ou você nunca leu um livro na sua vida, em algum momento eu acho, eu espero, que você tenha deparado com esse termo, a jornada do herói. Isso gera uma treta imensa dentro da comunidade literária, porque tem gente que defende com unhas e dentes a jornada do herói. Tem gente que fala que isso estragou toda a contação de história a partir da sua invenção, lá com o Campbell e o Vogler em
1970, eu acho, 1960, um trem assim. Acontece que a jornada do herói é um norte. Eu lido com a jornada do herói como um norte. Eu vou pro norte toda vez que eu vou escrever um livro. E eu tô falando assim, filosoficamente, tá? Pega na minha mão aqui e vamos filosofar junto. Eu vou pro norte toda vez que eu começo a escrever um livro? Não. Às vezes eu quero ir pro sul. Às vezes eu quero ir pra um outro ponto cardeal que eu acabei de inventar. Mas eu preciso saber para onde o norte está apontando. Para não correr o risco e ir para ele jurando que eu não tô indo para ele, ou para eu saber para onde ele tá, para eu me guiar para o resto. Quando você usa uma bússola, é exatamente essa função. Como a bússola sempre aponta para o norte magnético do planeta, a partir dela você vai para os outros pontos cardeais. A jornada do herói, para mim, é um norte literário. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu penso na jornada do herói. Se eu quero ir para ela, ou se eu quero me afastar dela, ou se eu quero um elemento ou outro só no meu texto para usar isso como um material do que eu estou escrevendo. Portanto, senhoras e senhores, realeza não binária, a gente precisa conhecer a jornada do herói muito bem para saber se a gente quer aplicar ela ou não. Sendo assim, eu cago a regra de que nós tem que aprender essa porcaria de jornada do herói, sim. Principalmente porque as maiores histórias do mundo hoje que a gente tem é baseada nessa história, nessa jornada do herói, e não. Só que não a do Campbell. Porque teve um cara que escreveu um livro chamado O Herói das Mil Faces, que entre muitas coisas questiona as histórias de todos os avatares religiosos do planeta, que tem a mesma história, uma história trágica de superação, não sei o quê. O livro é muito fácil de encontrar, se você quiser ler ele, saiba que você está lendo um grande livro, que é um grande referencial para a contação de história moderna agora, da era da informática. Mas jamais que esse estudo começou com o Campbell. Inclusive, a história da jornada do herói é grega. O Campbell é dos Estados Unidos. Essa história da jornada do herói, esse trem da jornada do herói, é grega. E ela é o dobro do tamanho da jornada do herói do Campbell. E essa jornada do herói grega, essa jornada grega do herói, é a que eu pretendo fazer os vídeos para vocês, porque isso vai ser uma desculpa, vai ser só uma desculpa para eu introduzir vocês à literatura grega e ao teatro grego e à tragicomédia grega. A gente tá falando de narratologia, certo? A gente tá falando de contação de história, certo? Pensa aqui comigo, raciocina aqui com a tia. A nossa civilização humana, contando nós aqui, Homo sapiens, né? Que é o que nós é até hoje. A nossa civilização, o aparecimento do Homo sapiens no mundo data de 200 mil anos antes de Cristo. 200 mil anos antes de Cristo. Pega essa informação. A gente começou a escrever coisas, a deixar registro escrito no mundo, lá nos Sumérios, com a escrita cuneiforme, há mais ou menos, e eu falo mais ou menos porque isso é arqueologia e às vezes acham, isso aí é ciência. Tá. Quem for arqueólogo aí ou antropólogo me corrige, se eu estiver falando merda, porque talvez eu esteja falando merda. A escrita, o ser humano começou a escrever coisas lá na Suméria com um negócio chamado escrita cuneiforme, que é um tipo específico de escrita, há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Certo. Tá todo mundo na mesma página aqui comigo, né? Beleza. De 200 mil até 3.500 é um tempinho. Acho que a gente consegue entender aí que tem um tempinho. Nesse período, como é que a civilização humana contou as suas histórias? Vocês já pararam para pensar nisso? A importância que tem a contação de história na sociedade que a gente tem hoje. A nossa civilização, a nossa sociedade foi estruturada a partir de histórias contadas. Um grupo A
descobre uma coisa, uma ferramenta nova, uma planta nova que dá para comer, uma pedra nova que foi descoberta num lugar específico do mundo que dá para fazer uma ferramenta ou uma arma X. Não existia, e lá em 200 anos 200 mil anos atrás, não existia escrita. Como é que esse grupo A ia fazer para os filhos deles pegarem essa mesma tecnologia desenvolvida por eles, descoberta por eles, e dar continuidade nisso para facilitar a vida dos filhos deles e dos netos deles e dos bisnetos deles, através de contar uma história. A história que quando seu vô descobriu a pedra Y que faz essa faca específica que nós usa e só nós usa. Esse neto, bisneto, tataraneto viajaria com o tempo, viajaria para um grupo B, para um lugar, para um outro lugar do planeta, para o grupo B. E quando ele chegasse nesse grupo B, as pessoas desse grupo B iam perguntar: uai, quem é você? Você está fazendo o que aqui? Você está maluco? Este indivíduo contaria a história ou as histórias do seu povo para esse grupo B. E aprenderia as histórias desse grupo B também, a partir de contadores de histórias desse grupo B. Com o tempo, o neto deste indivíduo voltaria para o grupo A, contando as histórias do seu grupo, que até então o grupo B, de volta para o grupo A e contando as histórias do avô dele, de quando ele saiu do grupo A e foi para o grupo B. Vocês estão entendendo a importância de contar uma história? A interação humana básica acontece a partir de histórias. Então, estudar isso é estudar como um dos jeitos de estudar como a nossa sociedade se formou. Tem muita gente que fala que prostituição é o emprego mais antigo do mundo. Pois eu digo, pelo que eu estudo e pelo poder dado a mim neste canal, neste cacete de canal, eu digo que a contação de história é o segundo emprego mais antigo do mundo, porque sem ele também não existiria civilização humana. Mas não só a história falada. Todo mundo aqui já deve ter ouvido com certeza falar sobre pintura rupestre. A pintura rupestre também é um jeito de contar a história. É um jeito que essas pessoas de trocentos mil anos atrás descobriram de como contar as histórias delas. A gente entende hoje o que eles queriam dizer com as pinturas rupestres? Talvez não. Talvez sim, em alguns lugares. Mas, de um modo geral, talvez não. Que é criatividade, né? Enfim. Então, todos os descendentes daquele povo que olhava aquele mural desenhado, aquelas pinturas na pedra, eles sabiam o que era aquilo, porque eles já tinham ouvido aquela história e poderiam repetir a história para os filhos, para os netos, para os bisnetos. E essas histórias chegaram para a gente até hoje, tanto em pintura rupestre, quanto em textos depois da invenção da escrita. E aí a gente entra num exemplo muito interessante. Não, calma. Calma, porque agora o tio Palestrinha chega. A Ilíada, que é um livro do Homero escreveu. Homero, um poeta grego lá da Grécia Antiga. Ah, mas tio Braz, o que você tá falando? Pelo amor de Deus, aí já começou a porra do negócio chato de literatura. Você já assistiu Troia, o filme com o Brad Pitt? E Angelina Jolie? É Angelina Jolie? Não lembro. Mas tem o Brad Pitt, que é o Aquiles. Aquele filme lá, do Troia. A história do negócio do cavalo do Troia, da Helena de Troia, que foi resgatada porque tinha sido sequestrada pelo príncipe lá, o Paris? Acho que é Paris o nome dele. Enfim, esse rolê da história de Troia. Isso aí é a Ilíada. Essa é a história que conta a Ilíada. A Ilíada conta os 6 últimos meses da Guerra de Troia, que é quando o rei da Grécia, que na época eles não chamavam Grécia, mas hoje a gente chama de Grécia, foi lá pra Troia falar com Aquiles, que era herói do rei da Grécia,
pra falar, ó, busca lá minha mulher. Aí ele, entendeu? Aí a história acontece, aqueles morrem, enfim, o Paris também morre, né? E aí a Helena volta pra Grécia. Muito bem. A Guerra de Troia aconteceu. Tem registro arqueológico dessa guerra. Homero escreveu essa história em 1300 e caralhos de versos, porque é uma poesia, é um grande poesião, né? Que é poesia escrita por versos, com rima e métrica e tudo certinho. Então ele escreveu, ele compilou as histórias dos últimos 6 meses da Guerra de Troia num livro chamado A Ilíada. Então todo mundo na mesma página aqui, né? Beleza. Dentro de tudo que eu falei das histórias, dos povos, da importância de contar história, você me diria, se eu te perguntasse, você, o que você acha? Você acha que Homero foi na guerra, viveu lá os últimos 6 meses dessa guerra e, portanto, teve condições de contar essa história por escrito e hoje a gente tem a Ilíada escrita até hoje? Você acha que o Homero esteve na guerra, por isso ele conseguiu escrever a história da Guerra de Troia tão bem e tão completa ao ponto desse texto ter sobrevivido até hoje? Sinto muito em dizer, mas Homero viveu em mais ou menos no século VII. A Guerra de Troia aconteceu no século XII a.C. Lembrando que a Ilíada de Homero, que é a história da Guerra de Troia, ela é considerada o primeiro livro de ficção do mundo. E aí o porquê que ela é chamada de livro de ficção, esse é um assunto para outro vídeo. Mas fiquem sabendo que isso é um dado histórico, isso é um fato. Como caralhos Homero soube dessa história com tantos detalhes ao ponto de compilar o maior texto até então da época, em verso, poético, dentro de uma métrica, que a métrica da poesia é uma loucura, é um caos. 7, 8, 9, 10, 11, 500 anos depois, sendo que ele não estava na Grécia, em Troia, na guerra, caralho. Como que ele conseguiu fazer isso? Porque existiram e sempre existiram contadores de histórias. E a partir dessas histórias contadas, a gente tem o registro falado da caminhada da humanidade até hoje, antes do registro escrito, antes da invenção da escrita, a partir desses contadores de história. Essa, senhoras e senhores, e realeza não binária, é a importância de se contar uma história. Vocês entendem o tamanho disso? A importância disso? E é isso que eu estudo. E é sobre isso que eu criei esse canal. E eu espero que vocês gostem muito desses vídeos, porque eu vou fazer isso com muito carinho. Eu vou me aprofundar em todos esses assuntos que eu falei aqui só por cima para vocês, porque eu juro que eu falei só por cima aqui do rolê. Eu vou me aprofundar em cada um desses pontos ao longo desse canal. É por isso que eu falei que esse vídeo é um índice, para você ter uma ideia do que vai ter esse canal, tá? E para fazer meu merchan também, que é assim, né? Eu não vou vender curso porque eu não sou uma porra de um coach, mas eu sou escritor independente. Eu tenho 2 livros publicados, um Cyberpunk e um Steampunk. Vai ter um link aqui na caixa de descrição, um link direto para você conseguir comprar os meus livros por um site super confiável. E se ele não fosse confiável, minhas coisas não estariam lá disponíveis para vocês comprarem. E se você se sentir curioso para saber como é o texto do Tio Braz, a escrita do Tio Braz, você pode ficar à vontade. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!